as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Obrigada, Pai, porque nós estamos no lugar certo, cultuando com as pessoas certas, louvando e exaltando o Teu nome. Seja magnificado, Jesus, seja adorado. Que toda honra, que toda glória seja para Ti. Oh, Pai, nós agradecemos ao Senhor a obediência desse casal missionário que nos alcançou, essa palavra que nos alcançou. Obrigada, Pai, por olhos sendo iluminados, chamados sendo despertados, espírito de sabedoria, do pleno conhecimento da verdade. Obrigada, porque sairemos com as respostas que viemos buscar. Oh, Tu és aquele que fala, que faz infinitamente mais. A nossa expectativa não está em homens, mas do Senhor. Tu és livre, Tu és bem-vindo. Fique à vontade. Obrigada, Senhor. Aleluia. Tudo bem? Vocês estão bem? Boa noite, podem sentar. Muito obrigada aos irmãos do Ministério de Louvor, do grupo de louvor. Obrigada, Pai. Como os irmãos já perceberam, né? Hoje é o Dia Verbo da Vida de Missões. Estamos celebrando 40 anos que o casal missionário Bud e Jen chegaram no Brasil. Eles chegaram no Brasil no dia 22 de agosto de 1983. E eles seguiram, o apóstolo Bud tinha uma palavra, né? A palavra seria levar a palavra da fé para o seu povo, para o povo de Deus no Brasil. E nós somos parte desse legado de fé que ele veio. Então, ele fez o Rema lá nos Estados Unidos em 1981 até 1983. E logo em 83, ele já partiu para o Brasil. Ele tinha uma palavra específica. Ele veio certo do que ele tinha que fazer, ele veio certo daquilo que o Senhor tinha falado com ele. Porque você deixar um país com todo o seu conforto e vir para um país que você não sabe falar a língua, não conhece muito bem a cultura, que ousadia! E que esse legado de ousadia, de intrepidez, amém, também possa ser algo real na nossa vida. Assim como foi na vida deles, essa caminhada de fé, isso também nos alcance. E aí eles chegaram no Brasil. O primeiro local que eles se instalaram foi numa base missionária lá em Campo Mourão, no Paraná. Em seguida, ele foi para São Paulo, em Guarulhos, fundou algumas igrejas, né? Algumas igrejas surgiram desse trabalho. E em 1987, ele percebeu uma nota no coração, no espírito. A palavra Nordeste. E a partir dessa palavra, como Deus faz, né? Eu não posso chorar. Toda vez que eu já assisti esse vídeo umas 2 vezes, sempre choro. E ele percebeu aquela palavra Nordeste. Sair de uma metrópole. E ele seguiu com a sua esposa, foi pelas capitais, pelo Nordeste. E quando ele chegou em Campina Grande, né? O improvável. E o Senhor falou com ele que ali seria o eixo, né, o centro onde iria irradiar para todas as nações. Em pouco tempo, algumas capitais começaram a receber escolas, a Igreja Verbo da Vida, e escolas começaram a se iniciar. E quando foi em 2009, ele teve uma nota: o Verbo da Vida vai para todas as nações. E nós fazemos parte, querido, desse legado, é um legado eterno, é um legado espiritual, não é um legado de coisas físicas, materiais. Só de ver, eu lembro de uma palavra do pastor João Albuquerque, ele falando do centro de operações que foi construído, inaugurado recentemente. Quando eu olho para aquilo, eu falei, só pode ser Deus. Eles começaram num lugar tão simples, não tinha nem ventilador, ele cria para ter um ventilador, ele declarava o ventilador, o ar-condicionado. E olha onde chegou. Se não é a mão de Deus, não pode ser algo humano.
E eu trouxe esse mapa aqui para os irmãos, para mostrar que já temos Igreja Verbo da Vida quase todos os continentes. Falta ainda, se eu não me engano, 2 continentes, mas já existem missionários lá, iniciando obras missionárias, igrejas, né, implantando igrejas. Mas existem, queridos, se nós vamos para todas as nações, existem alguns países aqui que ainda não foram alcançados. E no final da ministração nós vamos orar. E eu quero falar o nome de alguns países aqui, mas eu quero que o Espírito Santo te guie. Você vai lembrar, peça ao Espírito Santo um país, um missionário, para nós orarmos no final do culto. Tem a Líbia, aqui no norte da África. Tem a Lituânia, Estônia, que fica ali na Europa. Tem a Turquia, Nepal. Tem também a Indonésia, Malásia, Índia, China. Já temos 3 igrejas no Japão. Queridos, Tóquio é a cidade mais populosa do mundo, 67 milhões de pessoas. Menos de 1% é cristão evangélico. Tem muita gente para alcançar lá. Tem muito trabalho a ser feito. E quando você lembrar desse missionário, lembrar desses países, a Algéria, Marrocos, Níger, Burkina Faso, que fica nessa região aqui, ó, Burkina Faso, Níger, Mali, Marrocos. Lembrar do norte da África. Hoje nós temos aqui no sul algumas igrejas Verbo da Vida, projetos sociais sendo desenvolvidos. Mas essa área aqui do norte da África, aqui na Ásia, queridos, Mongólia, né? Esses dias eu estava orando aqui na terça-feira e me veio a nota de Mauritânia. Orar pelos aqueles que estão na embaixada da Mauritânia. E eu, meu Deus, será que tem embaixada da Mauritânia no Brasil? Aí eu fui procurar no Google e tem. Glória a Deus por essa direção de orar pela Mauritânia. Mas temos tantos países aqui que precisam ainda ser alcançados da América Central. Se nós vamos para todas as nações, nós vamos. Nós vamos cumprir esse ID. Nós vamos. Nós vamos. Se o Verbo da Vida vai para todas as nações, nós vamos. Com as nossas orações, não se limitando a somente esses 3, oração, indo, orando, mas também se comunicando, buscando estratégia, no seu momento de devocional, orando, Senhor, qual país o Senhor quer que eu ore? E o Senhor vai trazendo os países, vai até mostrar para você rosto de pessoas de uma cultura específica, aí você vai orar pelas crianças, por homens, mulheres, por vidas. Mesmo que a gente geograficamente não possa pisar lá, mas no reino espiritual, o nosso passaporte espiritual, querido, ele precisa estar bem carimbado. Por meio das nossas orações, por meio de gerar vidas, novos nascimentos. Não é fácil você ir para uma outra cultura, né, com uma lógica, com uma língua totalmente diferente. É algo sobrenatural. Você chegar ali e ter estratégia para alcançar aquele povo, alcançar aquelas famílias, estratégias divinas. O mesmo evangelho, né, que a gente pode pregar aqui no Brasil, talvez para um país da Ásia, não seja o mais adequado. Ele precisa ser, vamos dizer assim, adaptado para aquela cultura, no sentido de alcançar. Muitos daqueles países são budistas. Então, tem uma outra forma de pensar. Então, precisa, esse missionário ter a estratégia para o evangelismo, de como falar, de como abordar. Um evangelismo de rua pode não ser o mais apropriado. Você precisa, então, fazer grupos ou projetos sociais para alcançar aquele povo. Então, a gente vai orar. Enquanto eu estiver ministrando, eu vou ser bem objetiva, mas enquanto eu estiver ministrando, peça ao Espírito Santo qual país nós vamos. Espírito Santo, qual país a Igreja Verbo da Vida Asa Sul vai? Espírito Santo, envia-nos. Se tem aí um missionário que você conhece, que ainda está aqui, ora para que ele vá embora, queridos. Senhor, manda essa pessoa embora. É para onde? Manda, Senhor. Eu estou sentindo que é aqui, é Madagascar, ou então sei lá,
vamos dizer, Moçambique, Angola, Senhor, manda essa pessoa embora, a gente não quer ela aqui. Senhor, o verbo da vida precisa ir para todas as nações. Amém? Aleluia. Não esqueça. Ore aí enquanto a gente estiver. Pense aí, peça ao Espírito Santo a direção para saber qual país, ou família, ou missionário. Como vocês viram, esse legado, né? O legado é algo que é transmitido para outras gerações, é transmitido, é deixar algo valioso, algo de impacto para aqueles que irão vir. E graças a Deus, nós estamos dando continuidade ao que foi deixado. Esse caminho de fé que o apóstolo Bud e a sua esposa construíram. E hoje o apóstolo Guto, junto com toda a diretoria do Verbo da Vida, tem dado continuidade. Como ele marcou a visão. E toda a conferência de ministros, se você participa, você sabe. O Tiago Garcia sempre fala, ele coloca uma frase, né? A visão do Verbo da Vida é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Essa é a nossa visão. Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. E nós somos, queridos, graças a Deus, uma igreja missionária. Glória a Deus, nós somos uma igreja missionária. Uma igreja que não olha somente para dentro, mas que olha longe. Que tem uma visão ampliada, que coloca um binóculo do olhar de Deus para alcançar todos os povos e todas as nações. Nós somos hoje 150 escolas bíblicas Rema, tem escola de ministros, escola de missões, 57 centros de cura, mais de 50 missionários, famílias missionárias, 432 igrejas Verbo da Vida, 49 igrejas no exterior, sendo 21 na Europa. Dizem que a Europa é fria e tal, não estou vendo nada de frio, só vejo crescendo mais e mais. E essa palavra crescendo e correndo velozmente aquele continente, chegando na Estônia, chegando na Turquia, chegando em todos aqueles países. Aleluia, sem contar, queridos, com todas as vidas, milhares de vidas transformadas. Entre elas estamos nós. Glória a Deus. Eu lembro que eu cheguei em Brasília e eu tinha um plano de retornar para o Rio de Janeiro com 3 anos. E aí eu comecei a fazer o Rema. Aí eu cheguei em 2016, 17, fiz o Rema em 18. Não consegui voltar. Essa palavra da fé é muito boa, queridos, porque ela funciona. Ela nos dá um rumo, um destino, um propósito. A revelação chega uma revelação que a gente não consegue explicar, não é nem tangível. E isso não pode ficar limitado a nós. Pessoas que estão ali fora, às vezes nossos vizinhos, ou amigo de trabalho, alguém que a gente visita, ou então na fila do supermercado, da padaria. Essas pessoas precisam ouvir dessa palavra. Precisam receber, precisamos compartilhar. Tanto que foi nos dado o ministério da reconciliação. Não importa o nível social, não importa a igreja, nasceu de novo, você recebeu um ministério, um trabalho, o ministério da reconciliação. Nós precisamos contar para esses que estão lá fora, que eu chamo de pré-crentes. Ele só precisa saber que ele é crente, ele é pré-crente. E quem vai contar para ele que ele tem a salvação? Que ele não precisa viver a vida perdido, não precisa ter a morte eterna, viver longe de Deus durante a sua eternidade. Nós. Cabe a nós proclamarmos o Evangelho. Cabe a nós, queridos, dizer para o mundo que Jesus veio, morreu, ressuscitou, e que está vivo, e que salvou, e que cura, e que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Cabe a nós proclamarmos essa palavra. Não se intimide, não se intimide. No último evangelismo no Eixão, eu abordei 2 senhoras. Elas aparentemente pareciam ser cristãs, eu não sei se eram evangélicas ou de uma outra religião. E ela virou para mim e falou assim: mas esse não é o momento certo de evangelizar.
Me subiu uma indignação. Como que alguém vem dizer para mim qual o momento que eu tenho que evangelizar, querido? Só porque ela está caminhando, eu caminho com ela também, uai. Não precisa ficar chateada. Graças a Deus, eu estava lendo um livro chamado Curso de Evangelismo Pessoal do irmão Kenyon. E aí, na mesma hora, eu lembrei, não entre em vãs discussões. Porque a vontade, eu já recebi não, já falaram que não recebiam, mas falar que não podia evangelizar ali, porque ela estava caminhando. Querido, se ela morre sem Jesus, para onde que ela vai? A responsabilidade de pregar, de testemunhar e de falar de Jesus é minha. Você pode falar assim, Marli, eu já faço alguma coisa, eu já mando, às vezes, eu converso com minha colega de trabalho, é pouco. Marli, eu evangelizo, toda vez que marca na igreja eu vou, é pouco. É pouco, querido, é pouco. Você pode falar que você faz muito, ainda é pouco. É pouco. Aleluia. Lá em Isaías 49:6, Deus falando sobre Jesus, fala assim, pouco é que você seja somente o meu servo para alcançar o povo de Israel, os judeus. Eu vou te fazer, falando sobre Jesus, luz para as nações. Era pouco Jesus alcançar somente os judeus. Então, querido, é pouco aquilo que a gente faz. Isaías também diz assim, que Jesus ele iria ver o fruto do seu penoso trabalho e que ele ficaria satisfeito. E quando é que a gente está satisfeito? Quando geralmente a gente come algo e fala, estou satisfeito. Eu desejo que você tenha fome de almas e sede de almas, a ponto de você não descansar enquanto aquela vida não se render ao Senhor. Até você falar, agora sim, estou satisfeito. Aquela vida foi alcançada. Obrigada, Senhor, porque Deus, Ele é bom e Ele deseja alcançar a todos os povos, todas as nações. E nós somos uma igreja, uma aljava, eu digo, né? E é muito interessante isso, nós somos como se fosse uma aljava para lançar pastores. Já temos lá em São Sebastião, já temos lá também um início lá em Valparaíso. Olha que interessante, uma igreja que tem uma visão missionária para alcançar não só onde estamos, mas também as nossas cidades vizinhas, vamos dizer assim. A igreja primitiva, queridos, eles tinham uma característica. Eles pregavam somente para quem estava em Jerusalém e eles ficavam restritos somente ao povo judeu. Mesmo após a perseguição que teve, quando Estevão foi morto, os discípulos eles foram por diversas cidades e o que aconteceu? Pregavam somente para os judeus. A gente vai ver lá em Atos 5, eu peço que os irmãos abram, por gentileza, lá em Atos 5. Atos 5, no verso 14. Atos 5, no verso 14, diz, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. No versículo 16 tem algo interessante. Por que afluíam também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém? Porque apesar deles terem recebido a ordem de ir para todas, né, para ir a todas as nações, lá em Atos 1:8, que diz que eles receberiam poder quando viessem sobre eles o Espírito Santo, para que eles fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Apesar deles terem recebido essa ordem, Jesus foi muito claro para eles: não fiquem somente em Jerusalém. Essa palavra precisa se multiplicar. Eu desejo que vidas, que outras vidas, outras culturas, povos e línguas sejam alcançados. E apesar disso, eles permaneceram em Jerusalém, a ponto de trazerem das cidades vizinhas os doentes para serem curados. Por que traziam? Porque eles não iam até lá. E se a gente for para Atos 5 ainda, no versículo... Versículo 28, Atos 5, 28. Aqui a gente vê que, nessa passagem, só para os irmãos terem uma ideia, Pedro estava com os demais apóstolos, eles estavam então ali na prisão, e o sumo sacerdote estava questionando ele, estava fazendo algum inquérito, algo do tipo. E quando chega no versículo 28, diz assim, 27, trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis esse nome. Contudo, encheiste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Jerusalém já estava ali cheia da palavra, cheia da doutrina, porque os discípulos, os apóstolos, eles não viam além de Jerusalém. Não havia mundo, não havia povo além de Jerusalém. E eles estavam, então, queridos, desobedecendo uma ordem do Senhor de ir pregar o Evangelho. Apesar de ter vindo a perseguição, ali como eu comentei, quando foi com Estevão, apesar de ter vindo essa perseguição, eles não, apesar de terem saído de Jerusalém, saído para Chipre, para outras cidades, eles continuavam pregando somente para judeus. Abram, por gentileza, lá em Atos 11. Atos 11, versículo 19. Diz assim, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas olha que interessante no versículo 20, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. E olha que interessante, como a igreja de Jerusalém estava somente olhando para si, não obedecendo aquela ordem do Senhor, foi necessário surgir uma outra igreja. E surgiu a igreja de Antioquia da Síria. E nessa igreja, Barnabé começou, ali era uma igreja de não-judeus, dos gentios, e nessa igreja foi onde ocorreu a base missionária para lançamento do profeta, do apóstolo Paulo. Tanto Paulo quanto Barnabé, a partir dessa base missionária, foram lançados para alcançar outras nações. Nós, queridos, graças a Deus, nós cumpriremos e faremos aquilo que é nossa responsabilidade. Não precisará vir outra igreja, vir outros para cumprir aquilo que nos cabe. Graças a Deus que nós somos uma igreja que olha para fora, uma igreja que tem uma visão alargada para pregar o evangelho a todas as nações. E olha que interessante, lá em Lucas 15, a gente vê Jesus estava ali junto com os discípulos e tinha alguns pecadores. Abram, por gentileza, em Lucas 15. Deus não vai precisar levantar outros para fazer o que é nossa responsabilidade e que Ele nos encontre fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, que Ele nos chamou para fazer. Obrigada, Senhor, pelo Evangelho, pelo ministério da reconciliação.
Obrigada porque o Senhor nos capacita. Obrigada pelo Espírito Santo, que nos dá ousadia para pregarmos a Tua palavra onde chegarmos. E aqui em Lucas 15, começa assim: Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Em algumas versões está ensinar. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus só estava, queridos, ensinando aquele povo. Mas sempre tem aqueles críticos, né, que chegam, os religiosos, que acham que o evangelho talvez só seja para um grupo determinado. Mas não. Jesus quer alcançar a todos os povos, quer alcançar a todos. E Jesus, então, começa a contar 3 parábolas. A primeira, que é a parábola da ovelha perdida. A segunda, que é a parábola da dracma perdida. E a terceira, a parábola do filho pródigo. E tem uma característica nessas 3 parábolas: a alegria de Jesus ao ver uma alma salva. Vamos ler aqui na parábola da ovelha perdida, a partir do versículo 5, diz assim, Lucas 15, 5. Achando que a ovelha perdida, ponha sobre os seus ombros, cheio de júbilo, alegria. E indo para casa, ele reúne os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim como haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos, a alegria no céu quando um perdido se arrepende, quando alguém recebe a Jesus. E se há alegria no céu, tem que ter na terra também. Essa deve ser a nossa alegria que nós temos buscado, de não ficarmos somente aqui, né, olhando para si, mas olhar para fora, aquilo que traz alegria ao coração de Deus. Lá na parábola da dracma perdida, no versículo 9 de Lucas 15, diz assim: e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E Jesus fala: eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E quando a gente vai para a parábola do filho pródigo, o que há no final? Alegria. A alegria, queridos, de termos um filho que estava morto, versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram então a se regozijar pela vida que foi salva. Estava morto e reviveu. Essa deve ser a alegria da igreja. Não somente como esses religiosos estavam aqui criticando Jesus porque ele estava ensinando, pregando. Mas ainda assim Jesus falou: não, eu sei porque eu vim. Jesus foi o primeiro missionário. Né? Ele foi a semente, a melhor semente que Deus jogou sobre a terra. E quando ela morreu, ela produziu muitos frutos. E a alegria que estava destinada a Jesus, queridos, a alegria que ele suportou a vergonha na cruz, ele suportou a morte por conta da alegria que lhe estava proposta. Que aquela semente, quando morresse, seria para bilhões de vidas. Bilhões de vidas, que somos nós. Amém? E Jesus, como o primeiro missionário, ele andou sobre a terra fazendo o quê? Cumprindo a vontade do Pai, cumprindo aquilo que Deus havia dito para ele, libertando os cativos, curando os enfermos, dando vista aos cegos, assim como nós, os missionários. Quem é o missionário? É aquele que prega a palavra. Onde você estiver, pregue a palavra, pregue Jesus. Faça como Pedro: Pai, eu vou lançar as minhas redes, e sobre a tua palavra eu creio, essas vidas serão alcançadas. Às vezes você só vai falar uma palavra, um versículo. Querido, seja guiado pelo Espírito Santo, porque ali aquela pessoa pode ser transformada. Você está alterando a eternidade de uma pessoa. Lá no meu trabalho, recentemente, uma moça recebeu a Jesus. E olha que interessante.
ela tem um temperamento bem colérico. Então, muitas pessoas têm medo dela, né? E ela, a mesa do trabalho dela tinha muitos itens, sabe? Ela acreditava em várias coisas, assim. As pessoas tinham medo dela, até de conversar, às vezes, com ela. E, recentemente, chegaram na minha sala e falaram assim, Marli, sabe aquela pessoa? Ela aceitou Jesus. E lá na mesa dela agora tem uma Bíblia. Querido, sabe o que eu falei? Eu preciso ver isso, que é um milagre. Gente, ela aceitou Jesus. Irmãos, eu lembro, isso me faz lembrar um pouco de Ananias, né? Quando Deus fala para Ananias, Ananias, vai até a rua direita, impõe as mãos sobre aquele homem lá, Paulo. O que ele fala? Eu? Aquele homem só faz mal. Quantos males estão descritos né? Ele veio aqui para aprisionar e matar os cristãos. O que Deus fala? Vá, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Às vezes a gente está olhando com os olhos naturais, mas Deus já enxerga como filho. Um pré-crente, pré-filho. Só falta ele aceitar que ele é filho. Aceitar que ele é salvo. Às vezes os olhos ainda não estão embaçados, mas você não desiste em oração e falar. E aí ela veio conversar comigo, né? Eu não perguntei nada, não queria também constranger. Só que eu passava lá e falei, glória a Deus, tem uma Bíblia aqui agora. E era muitas coisas esotéricas. E ela falou assim para mim, Marli, eu encontrei Jesus. Eu passei a minha vida, ela está com 60 anos, ela falou, eu passei a minha vida toda procurando Jesus. Em várias religiões, queridos. Desde o espiritismo, a religiões de matriz africana, no candomblé, no catolicismo. E ela falou, agora eu encontrei Jesus. Jesus não é uma religião. E ela assim triste por não ter conhecido Jesus antes, na adolescência. Triste. E teve uma vez que ela brigou comigo na frente dos meus colegas de trabalho, para você ver como era a situação. Gritou alto e tal, e ficou por isso mesmo. E quando ela estava conversando comigo, ela veio me pedir perdão. Aí eu, realmente... Mas Jesus, me perdoa, Pai, mas Senhor. E aí eu falei assim, não, que isso, eu não tenho raiva, eu estava tão feliz, eu não tenho nada, que isso. Aí ela falou assim, quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não guarda mágoa mesmo, não. Ai, gente, e hoje aquela que brigava comigo, que as pessoas tinham medo, hoje ela me ajuda em oração. Quando pega lá, o trabalho está difícil, ora aí, você está orando? Acorda 4 horas da manhã, assiste. Como que ela foi alcançada? Pela internet. Às vezes as pessoas tinham, tão bloqueio. Às vezes quando o pastor fala assim, envia o link. Envia o link, queridos. Envia para aquela pessoa. Porque às vezes as pessoas criam uma barreira, aquela pessoa é brava, aquela pessoa é assim. Mas pela internet... ela começou a ouvir uma pregação sobre Jesus, se converteu, é outra pessoa, e o desejo dela, quando ela iniciou, foi, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Foi batizada no Espírito Santo, e hoje está servindo ao Senhor. Não desista, e não olhe com os olhos naturais. Aquela pessoa já é um pré-crente, já é um filho, é só ela aceitar. Então, gere em oração, pregue mesmo, às vezes a gente não dá nada, parece que não vai dar em nada, não desista. Não desista, em onde você estiver, pregue a palavra. Lá na sua casa, na farmácia, onde você chegar, surgiu a oportunidade, pega. E lança uma palavra. João 10:10, Jesus veio dar vida e vida em abundância. Traga palavras, olha, a palavra, Jesus é a cura, Ele veio para te curar, para libertar, e Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua também. Isso que é testemunhar, evangelizar, queridos, é uma coisa, testemunhar é outra e pregar é outra. E lá em Atos 1:8 diz que nós fomos ungidos para, né, o Espírito Santo veio sobre nós para que a gente possa ser testemunha. E testemunha é uma pessoa que provou algo, ela presenciou algo.
E ela é a evidência, ela é a prova viva de uma evidência. E uma testemunha não pode ficar calada, senão ela não tem influência. Ela tem uma voz, a testemunha tem uma voz, para falar aquilo que ela viu, provou, para aquilo que ela tem evidência, ela é a prova viva de que Jesus está vivo. E por onde você passar, queridos, por onde você for, você pregue e você testemunhe. Às vezes não é pregar no sentido de estar, falando de Jesus, mas pregar no sentido de falar, Jesus te ama. Enfim, de pregar, de ensinar. Mas testemunhar é diferente. Olha o que Jesus fez por mim. Sexta-feira eu estava ouvindo as secretárias conversando. E aí eu até me alegrei, porque ela estava contando assim para a outra, olha, eu e meu marido, a gente bebia muito, ficava doente, mas desde que a gente recebeu Jesus, nunca mais a gente teve essas coisas. Aí eu, olha... E aí eu fui lá perto da mesa dela, tem até uma Bíblia. É outra que eu vou chamar para o grupo de oração. Ora aí pelo trabalho. Então, queridos, a gente tem que testemunhar. Isso que ela estava fazendo, aproveitou a oportunidade e falou, olha, a minha vida era assim, olha como eu andava, olha o que eu fazia, olha como eu estava. E depois que Jesus entrou na minha vida, depois que eu recebia Jesus, olha o que aconteceu. Houve uma mudança, milagres, sinais ocorreram. Você quer provar disso? Vamos orar agora? Aproveita a oportunidade para pregar e falar e testemunhar daquilo que Deus tem feito. E para isso nós fomos ungidos, amém? Para isso nós estamos aqui com um propósito e para um propósito. João 3,16, vocês devem saber de cor, que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que tivéssemos vida eterna, não perecêssemos mais. Jesus veio para salvar e não para condenar, para julgar. E graças a Deus nós estamos aqui para avançar e correr a carreira que o Senhor tem para nós. Amém? Agora eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé, nós vamos orar. Você vai orar especificamente pelo que o Espírito Santo colocou no seu coração. A oração do justo produz muitos efeitos. A oração do justo produz muitos resultados. Eu creio nisso. Eu creio na oração unânime, eu creio na oração de concordância, na oração de intercessão. Eu creio na oração, porque Deus nos ouve, Ele já nos responde. É vontade dEle que vidas sejam salvas. Então, nós iremos lançar a nossa rede em oração agora, sob a palavra dEle. Crendo, queridos, que o Chile, mais cidades no Chile sendo alcançadas, pastores sendo enviados para o Chile. Amém? Nós colocamos ali a bandeira do Chile, representando a América Latina, a bandeira da Angola, representando a África, a Ásia ali pelo Japão, a Europa pela bandeira da Espanha. Amém? Então, vamos orar? Rechereraçou, orarachererechou, usaramanaviede, oramamaieru yade, soranababahari yade, ousadia, romana, ousadia, intrepidez, jonamaietena. Tu és o Deus que traz os mortos de volta à vida e que chama à existência aquilo que não existe. Nós chamamos, Senhor, as promessas para o verbo da vida. Nós chamamos à existência o missionário sendo enviado para todas as nações. Obrigada por portas abertas, oportunidades. Tu és, Senhor, o plano é teu. O plano é teu. O plano é teu, ele é muito maior do que o que a gente possa imaginar. Tu és o financiador, tu és o financiador. Rechererá pra maná pra yeche, oriamanahai, jouri resiriaje. Oh, casais sendo enviados, casais, oh, missionários, e se levantando com ousadia.
não temendo, não tendo como prazeroso, como precioso a própria vida, mas que, Senhor, simplesmente desejam te obedecer. É pouco, Senhor, somente o plano piloto. Nós queremos as nações. Nós queremos as nações, Senhor. Nós queremos os povos andinos. Ou o norte da África, Senhor. Portas abertas. Portas abertas. Oportunidades, associações divinas chegando. Visões sendo ampliadas. Oh, Pai, queremos ousar em fé. Oh, onde o Senhor quer que a gente vá. Eis-nos aqui. Oh, recursos chegando. Oh, eles estão chegando, os recursos. Ah, não vai faltar. Rios de Deus, um tsunami de salvação na Ásia, um tsunami de salvação no Oriente Médio, um tsunami de salvação na África, em o nome de Jesus. Oh, céus abertos para a pregação da Tua palavra, céus abertos em nome de Jesus, os olhos dos japoneses sendo iluminados, oh, eles sendo atraídos pela Tua unção, Senhor. Oh, a igreja de Tóquio avançando, crescendo em número, a Tua palavra se multiplicando naquela capital, a Tua palavra se multiplicando, Senhor. Obrigada pelas cruzadas evangelísticas no Japão. Oh, pelos evangelistas se levantando na Ásia. Oh, Pai, entre os indianos nós declaramos salvação. Oh, missionários sendo encaminhados, sabedoria, direção sendo dada, direções em nome de Jesus. Oh, rarararache, souria pramanahaiache, oh, rarabrochorerache, oh, Mongólia, redalabramanaiache, Nepal, Vietnã, oh, portas abertas no Vietnã. Oh, rarararache. Oh, o comunismo não vai impedir a entrada do Evangelho. Oh, obrigada pela China, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tailândia, pela Malásia. Oh, Pai, estratégias divinas para alcançar, Pai, o povo na Malásia. Pai, alcançar os indianos que vivem na Malásia. Oh, Pai, muçulmanos sendo alcançados. Os muçulmanos sendo alcançados. Eles tendo sonhos com o Senhor. Eles tendo sonhos com o Senhor. Nós declaramos paz e tranquilidade para a pregação da Tua palavra, para que ela corra velozmente, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Oh, podemos até desejar a volta de Jesus. Ah, queridos, mas nós temos uma missão a cumprir, que é pregar a palavra do Senhor. Devemos desejar vidas e vidas e vidas em nome de Jesus. Oh, não se dê por satisfeito, não se dê por satisfeito. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada, obrigada. Obrigada, Pai, porque nós estamos prosperando para financiar o reino, queridos. Quando você tiver os milhões, lembre-se, é para financiar o reino. É para financiar o reino. É para financiar o reino, não foi da sua própria força. Foi o Senhor que te habilitou a tomar conta do que é dele. Não é seu, é dele. E é para financiar o reino. Deseje isso.
deseje isso, amém? Obrigada, Pai. Queridos, eu queria só compartilhar com vocês, se vocês querem conhecer um pouco melhor da história do apóstolo Bud, da Mama Jen, você pode adquirir esse livro lá na nossa livraria, como já foi dito, é uma livraria missionária, amém? E hoje, só na livraria, só você ir lá. E hoje, queridos, um dia especial, glória a Deus, as nossas crianças também estão tendo esse momento sobre missões lá. Todas as salas, todas as classes também estão sendo alcançadas por essa palavra. E que o país, ou o missionário, né, que veio no seu coração, continue orando por ele. Continue gerando vidas nesse país. Amém? Pega o mapa mundi e fica olhando. Isso não é coisa só de missionário, não. Você também é. Pega. Eu tenho no meu trabalho um globo assim. Eu coloco lá na minha frente. Toda vez que vem a vontade de ir embora, eu falo, não, eu tenho um propósito, eu estou aqui. Eu olho para aquele globo e falo, é aqui, ó, não posso desistir, eu tenho um propósito. Qual é o seu marco, né? É isso. Vou chamar agora o Lucas, então, para falar